Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A gente vai ler a partir do verso 1. Mateus 24, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você mais uma vez, mesmo assentado, fechasse seus olhos, para que a gente possa orar por essa palavra. E também queria que você colocasse nas suas orações duas pessoas. Uma pessoa é a Maria, a filha do Osley, que ela vai estar indo para Curitiba, provavelmente a noite que vem. E a Maria fez uma cirurgia algum tempo atrás, nas costas. Ela teve que fazer uma cirurgia bem complicada na coluna, que foi um presente de Deus, essa cirurgia, da forma que aconteceu. E na cicatriz, ela está meio vermelhinha, assim, bem no finalzinho da cicatriz, ela está bem vermelhinha, meio inflamada. E isso preocupou bastante o coração do Osley, né? E a gente está orando por isso desde o dia que ele me mostrou, que foi na sexta-feira. E em nome de Jesus, a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. E ela vai para Curitiba, porque a cirurgia foi feita lá, para o médico poder dar uma olhada. Mas a gente já crê que ela vai voltar com a sua vitória. Amém? O diabo, ele se levanta para cair, né? Em nome de Jesus, não vai ser nada. E tudo isso vai ficar como uma experiência, né? De como a gente tem que pôr nosso coração e nossa fé e confiança em Deus. E a segunda pessoa é a vida do irmão Alfeu, que é o motorista lá da chácara, que eu, agora vindo para cá, ele me ligou e ele disse que o irmão dele faleceu às 4 horas da tarde, lá em São Paulo, lá em Santos. Daí ele está indo para lá agora, pegando o ônibus para poder estar com a família nesse momento de luto, né? Então, que em nome de Jesus você possa orar pela família do seu Alfeu, né? Ele estava bem abaladão. O seu Alfeu, ele é muito sentimental. E todo mundo que perde um querido, não tem como, né, irmão? A gente nunca está preparado para a morte, infelizmente, né? E ele estava bem triste, mas em nome de Jesus, vamos orar para que o Espírito Consolador possa consolar a família e o coração dele também. Amém? Então feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvo, ó Deus, por essas vidas que estavam aqui, do qual o Senhor reafirma aqui nessa noite o amor de cada um deles e o amor do Senhor por eles. Pai, nós, em nome de Jesus, queremos colocar na Tua presença a vida da Maria, que está passando por esse momento de enfermidade, mas nós cremos no nosso coração e pela fé nós conseguimos já ver a vitória dela em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor possa cuidar dela na viagem, que ela possa ter boas notícias, que está tudo sob controle, que em nome de Jesus ela possa voltar tranquila e em paz, amenizando assim a pressão, a tristeza que muitas vezes vem no nosso coração. Mas pela fé nós já cremos na Tua intervenção, ó Deus, nessa enfermidade. O Pai, também queremos colocar diante de Ti o irmão Alfeu, que está passando por esse momento de luto, da morte do seu irmão. O Pai, em nome de Jesus, consola, Senhor, essa família. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, que possa estar falando ao coração desses familiares, ó Deus. Cuida do seu Alfeu nessa viagem, que ele possa ir e voltar com segurança, ó Deus. E agora, Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para que nós possamos ouvir da Tua palavra, que muda, que transforma, que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e nos dá força para que nós possamos vencer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, a gente vai ler a partir do verso 1. É um texto bem comprido, mas que a gente vai ler. A gente não vai ler todo o capítulo, mas a gente vai ler até uma parte dele. E depois eu vou explicar o que Deus tem colocado no meu coração nessa semana e mais em especial no dia de hoje. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão um com os outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Amém? Essa semana a gente teve alguns momentos de muita luta. Eu não sei como é que foi a sua semana, dos irmãos que nós nos encontramos somente aqui nos domingos. E talvez, irmão, a tua realidade foi a mesma realidade nossa. Foi também a minha realidade durante essa semana. Desde segunda-feira, sabe, coração assim apertado, um dia difícil, tenebroso. Chegava na chácara desde segunda-feira, parecia que aquele lugar sempre é um lugar de bênção, um lugar assim de paz, de alegria. Às vezes até eu estou passando uma dificuldade, uma luta muito grande, quando eu estaciono ali, coloco o carro no estacionamento da chácara, já muda tudo para mim, eu já começo a sentir uma alegria diferente, né? Parece que aquele lugar brilha, dá força para que eu possa permanecer e vencer. E nesses dias, alguma coisa ao contrário aconteceu. Eu cheguei já com o coração apertado, estacionei o carro, parecia que tinha uma sombra sobre aquele lugar, uma opressão muito grande. Passou terça-feira, mesma coisa, quarta-feira, muita luta, luta no trabalho, luta em todos os sentidos, muita luta mesmo. Os meninos da casa também passando por uma dificuldade muito grande, parecia que ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Chegou quinta-feira, e foi um dia muito difícil, quinta-feira. E eu cheguei à tarde na chácara, na quinta-feira, a gente estava compartilhando na hora do jantar, e começamos a abrir o nosso coração com relação a essa semana. Parece que nós estávamos numa guerra, irmão, que muito forte, muito grande, algo inexplicável. E os meninos da chácara começaram a testemunhar e falar que eles estavam sentindo da mesma forma essa opressão sobre a vida deles. Eu lembro que tinha um dos meninos que falou ainda para mim assim, faz 5 meses, pastor, que eu estou aqui, e eu nunca vi a chácara conforme está agora. Se perguntasse para um, perguntasse para outro, irmão, os motivos não mudaram das nossas lutas, mas alguma coisa estava acontecendo, parecia que a gente estava em guerra mesmo, e o diabo parece que se levantou totalmente para tentar destruir a gente, para tentar levar a gente para o fundo do poço mesmo, tentando fazer com que o desânimo pudesse tocar no nosso coração, que nós pudéssemos ter nossa fé abalada, porque é uma das coisas principais que o diabo faz, ele é querer mexer na nossa fé. Por isso que a nossa fé tem que ser intocada, ela é o nosso escudo. Nós não podemos deixar que o diabo mexa e nos tire esse escudo de proteção que é a nossa fé. Mas tudo isso, a gente estava começando a entrar num período que nós estávamos vulneráveis, parecia que ninguém estava entendendo. E é difícil, irmão, muito difícil quando a gente passa por esses momentos. E vou falar para os irmãos, fazia muito tempo que eu não sentia isso. O negócio assim, sobrenatural.
E uma coisa que eu tenho, irmão, e eu queria que você entendesse isso, e todas as vezes que a gente passa por esses momentos difíceis, eu sou o primeiro a estar aqui, porque às vezes a gente olha a vida do pastor e fala assim: nossa, o pastor é um Superman, ele não pode nunca ficar mal. Quem está mais próximo de mim sabe, quando eu não estou bem, você vai ser um anjo do Senhor do meu lado, vai ser um Arão e um urso segurando o braço de Moisés, porque você vai me ouvir e você vai me ajudar a superar as minhas dificuldades, né? E os meus amigos, assim, que eu me encontro todos os dias, meus irmãos, a minha família, eu tenho a minha família de sangue, a minha família ali, dos filhos adotivos, vamos dizer assim, dos irmãos que estão lá na chácara, que fazem parte da minha família todos os dias, porque nós nos encontramos todos os dias, e ali eu consigo partilhar das dificuldades, das lutas. E a gente chegou nessa quinta-feira e abrimos o coração, todo mundo pôde falar um pouquinho, testemunhar um pouquinho, e nós saímos daquela reunião ali na hora do jantar, nos buscando em Deus alguma forma de nós podermos sair desse momento difícil que nós estávamos passando. E nós entendemos que nós precisávamos orar mais, a gente precisava jejuar, a gente precisava buscar mais a presença do Senhor na nossa vida, porque nós estávamos num momento de guerra. Nós marcamos daí para jejuar na sexta-feira, foi bênção, Deus está mudando totalmente a história da nossa vida, daquilo que foi semana passada. Mas isso tudo levou a uma reflexão, irmão. Hoje, depois de quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, hoje eu tive um dia muito especial, estou muito feliz. Eu tenho certeza que os meninos que estavam juntos, que participaram conosco dessa guerra, dessa luta, também estão com um coração diferente. Eu louvo a Deus porque Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu e atendeu as nossas orações, amém? Mas isso levou muito a refletir, porque nós estamos em guerra, irmão. O grande problema nosso, como cristão, é que nós esquecemos que nós estamos em guerra. Nós achamos porque às vezes o nosso inimigo, ele foi abatido diante de uma batalha, você conseguiu vencer alguma batalha, nós achamos que ele já se deu por derrotado. E na verdade não é assim que acontece. O diabo, ele não desiste. O diabo está em todo o tempo buscando alguma forma, alguma maneira para tentar nos destruir. Nossa guerra, ela vai ser até o dia que existir o sopro de vida em nós. Nós estamos constantemente em guerra. Existem períodos de trégua, onde a gente não sente nenhuma opressão, nada, que a gente consegue viver uma vida, parece que está tudo bem, né? Um tempo assim da gente poder nos fortalecer, um tempo assim da gente comemorar algumas vitórias de algumas batalhas que nós vencemos. Mas logo vem de novo novas batalhas, o diabo tenta outras estratégias, ele conhece a mim, conhece a você, ele sabe qual é a minha fraqueza, ele sabe qual é a sua fraqueza, onde ele tem que trabalhar para tentar destruir você. Então a gente, enquanto existir o sopro de vida em nós, a gente vai passar por momentos de batalhas, de lutas, de dificuldades. A guerra, ela termina o dia que o sopro de vida é retirado de nós, ou o dia que Jesus vai voltar para nos buscar, amém? É assim, a vida cristã, ela é assim, né? A gente precisa entender que existe alguém que não está feliz com a condição que nós estamos vivendo e que faz de tudo, tenta de tudo para atrapalhar essa comunhão gostosa que a gente tem com Deus. E às vezes, irmão, a gente acha que Deus, ele é fraco, ou talvez que Deus não é suficiente para poder fazer com que nós vencemos as batalhas. Porque às vezes as lutas e as batalhas nos afligem. Mas Deus falou muito comigo essa semana, e Deus é maravilhoso e poderoso. Um único anjo é capaz de mudar totalmente a história, não só da minha e da sua vida, mas da história da humanidade, irmão. Nosso Deus é poderoso, poderoso. Só que às vezes a gente passa por esses momentos de dificuldades e de lutas porque Deus quer nos ensinar, né? Às vezes a gente está precisando de um puxão de orelha de Deus, e é a forma que Deus age na nossa vida. Ele permite que nós passamos por uma tribulação, por um momento de luta, de dificuldade, para a gente poder repensar a nossa vida e voltar para um caminho que talvez nós estamos entrando para um caminho errado, um caminho onde Deus não está presente. Nós estamos constantemente em guerra.
E eu tenho 42 anos de idade. Em outubro eu faço 43. E talvez, irmão, as dificuldades que a gente vê, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão perto de mim, quando eu ligo a televisão também, eu escuto, talvez as maiores dificuldades da humanidade nós estamos passando nesses últimos anos. Talvez o mundo não viu, não sentiu tantas lutas que nós temos passado como a gente tem vivido hoje. Nação contra nação, a gente tem visto guerra, nações guerreando uma contra a outra, né? Se você ligou no jornal aí no sábado, quase teve um golpe de Estado lá na Turquia, né? Pessoas passaram dificuldades e morreram por conta disso. Lá na França teve um atentado, mais de 80 pessoas foram atropeladas diante de uma festa. Todo dia, irmão, você liga a tua televisão, só falta escorrer sangue da televisão, tanta desgraça que a gente escuta, que a gente vê, e isso tem sido cada vez mais intenso. E essa tarde Deus falou muito comigo, Deus disse para mim, e eu senti muito no meu coração, irmão, porque na verdade nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo, estamos muito próximo da volta de Jesus. É o último tempo de colheita. E o diabo sabe disso. O diabo está fazendo de tudo para ceifar vidas, irmãos, antes das pessoas conhecerem verdadeiramente a Jesus. O diabo tem feito de tudo para poder, de alguma forma, oprimir as pessoas, para que as pessoas abandonem a sua fé. Eu tenho visto, tenho falado com amigos, eu tenho falado com pastores, nós nunca presenciamos um momento, nunca ouvimos falar de um momento que nós estamos vivendo agora, de tanta opressão do diabo, tanto escândalo, tantas coisas acontecendo, tantas desgraças acontecendo. O diabo, ele tem se levantado muito forte, porque o diabo também tem visto que ele é conhecedor da palavra, e ele tem visto que aquilo que está na palavra está se cumprindo, e a volta de Jesus está muito perto de acontecer, irmão. E que em nome de Jesus, que se for desejo do Senhor, que possa acontecer na nossa geração, amém? Que nós não experimentemos a morte, e que nós possamos ir morar no céu, né? Que a trombeta possa tocar e a gente possa ir, nosso nome possa ser chamado por Ele, e nós possamos ir viver e gozar de uma vida eterna com Deus. E esse texto de Mateus 24, ele aconteceu, esse diálogo que Jesus teve com os discípulos, aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então os discípulos, eles tinham uma dúvida e queriam saber quando que seria a volta de Jesus, e quando que iria acabar o fim do mundo, quando que seria o fim do mundo. Daí Jesus, ele relata aqui aquilo que iria acontecer, os sinais que iriam acontecer, que mostrasse nesses sinais que realmente a volta de Jesus estaria próxima, que seria quando ele iria voltar para buscar os seus, aqueles que verdadeiramente o aceitaram como único Senhor e Salvador da sua vida. Infelizmente, irmão, a gente vive as nossas vidas achando que nós somos eternos aqui nessa terra. Nós não nos preocupamos com a nossa eternidade. A verdade é essa. Nós deveríamos nos preocupar todos os dias com esse dia, que nós não sabemos a hora nem o dia que vai acontecer, nem um minuto, nem um segundo. A gente pode estar aqui agora, nesse momento de culto, de comunhão, e de repente a trombeta pode soar. E a gente pode, já nesse dia, nesse exato momento, como diz a palavra de Deus, num piscar de olhos, nós irmos morar de eternidade a eternidade com o Senhor. Cabe a cada um de nós estarmos preparados todos os dias como soldados em guerra, preparados para a batalha, para que nós possamos estar com a nossa salvação preservada, com a nossa comunhão com Deus preservada, para que nós possamos estar prontos para esse dia. Pouco se fala, irmão. Você pode ir em igrejas, passar por algumas igrejas, você pode ligar sua televisão, às vezes até ligar a rádio. Você vai ver pessoas preocupadas com tantas coisas dessa terra e esquecendo de se preocupar com aquilo que nós não podemos tocar, que é a nossa vida e a nossa comunhão com Deus.
A gente vê homens de Deus, pessoas que se dizem de Deus, porque a gente não pode acreditar em tudo, a gente pode acreditar somente aquilo que está na palavra. Você não pode acreditar naquilo que o homem fala, até porque nós estamos no final dos tempos, e no versículo que nós lemos aqui diz que muitos iriam ser levantados como sendo de Cristo, ou até mesmo dizendo que era o Cristo, e muitos serão enganados, muitos. Até aqueles que estão preparados e firmes na sua fé correm o risco de serem enganados. Se a gente não conhecer a palavra, se a gente não se preparar para isso, a gente vai acabar se deixando de crer num Deus todo-poderoso e sendo enganado por uma mentira de Satanás. Porque Satanás, ele é mentiroso, né? Você conhece muito bem, você já ouviu aqui milhares de vezes. João 10:10. O diabo vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. E ele vem, ele mente, ele faz de tudo para tentar enganar. E a gente necessitamos, nós que somos verdadeiramente cristãos, permanecer firme na nossa fé, vencendo cada dia a batalha, as lutas que o diabo tenta contra nós. E nós estamos em guerra, irmão. Nós estamos vivendo em guerra. Não é tempo da gente querer conforto, não é tempo da gente querer uma vida de descanso. Mais do que nunca é um tempo de a gente trabalhar para o Senhor, da gente lutar para que nós e os nossos, e quanto mais pessoas possam conhecer verdadeiramente a Jesus e que possam entregar a sua vida para o Senhor Jesus. É a última colheita, irmãos, pode ter certeza disso. No texto que nós acabamos de ler, eu separei aqui algumas coisas, negritei aqui no versículo para que nós possamos entender os sinais. A primeira coisa que se fala no versículo, ele fala sobre falsos profetas. A gente vê falso profeta todo o tempo, irmão. Pessoas enganando pessoas. Esses dias eu tive a tristeza de ver no Facebook, alguém mandou para mim e eu acabei apertando para ler. Um pastor, irmão, que estava vendendo sabonete santificado, né? Que era para você tomar banho com aquele sabonete para que você possa ser purificado de todo o mal e de todo o pecado que está sobre a sua vida. Irmão, banalizaram o Evangelho. Banalizaram o Evangelho. Falsos profetas, pensando somente no seu bolso. Nós vivemos um tempo, irmão, que as pessoas deixaram de lado Deus e começaram a ver só para si. E falsos profetas têm se levantado para que possam se aproveitar dessas pessoas que estão preocupadas só com si mesmo e só com esse mundo que eles estão vivendo aqui, que não tem os olhos na eternidade. Daí chega pessoas como essa, pedindo dinheiro, vendendo coisas que não tem poder de fazer nada, irmão. Porque a verdadeira salvação, a verdadeira limpeza espiritual vem do Senhor. E não custa nada, irmão, é de graça. A única coisa que está escrito na palavra de Deus com relação à nossa função, para que possa funcionar o reino de Deus, que é responsabilidade nossa, é os dízimos e ofertas para que a casa do Senhor e a obra do Senhor não pare. Agora o resto, irmão, muita gente sendo enganado, homens se dizendo homens de Deus com o bolso cheio. Aí você vê na época de Jesus, olha lá para a época de Jesus, como que cada um dos discípulos viviam, na total simplicidade, sem pensar em nada nesse mundo. Não que não seja bom a gente ter um carro bom, a gente ter uma vida boa, irmão, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. A nossa preocupação tem que estar focada naquilo que é eterno, não naquilo que nós construímos aqui. E pessoas têm se levantado, falsos profetas têm se levantado, enganando pessoas, mentindo para pessoas, brincando com a fé das pessoas. A segunda coisa que diz o texto, diz, e que nós acabamos de ler, ele fala sobre guerras, sobre rumores de guerra. E eu fiz uma pesquisa agora à tarde na internet. Só no século 20, que é de 1900 até do ano 2000, só no século 20, não entrando no século 21, que é de 2000 a 2016.
morreram em guerra 109.700.000 pessoas. De 1900 até 2000, em 100 anos, morreu mais de 100 milhões de pessoas em guerra, que representa 4,35% da população morreu em guerra. Do ano de 2000 até o ano 2016, irmão, é um tempo que todos nós aqui participamos, e a gente tem visto todos os dias pessoas morrendo, em guerras acontecendo, pessoas levantando bandeira de uma religião onde Deus não está presente, sendo enganadas pelo diabo, trazendo destruição, dizendo que estão dando a sua vida por alguém que não pode fazer nada por eles, uma mentira de Satanás. Pessoas colocando bombas em si, estourando em lugares que tem pessoas, levando pessoas inocentes, e dizendo que está fazendo isso em prol de uma religião do qual eles acreditam que é a religião certa, mentira do diabo. Isso tem acontecido frequentemente, irmão. Você que tem televisão, você tem visto os noticiários, você tem visto isso. A terceira coisa que diz esse texto que nós lemos, ele fala sobre fome. E eu não consegui trazer, irmão, eu queria ter trazido, mas eu não consegui. Mas você conhece, eu não precisava nem passar as imagens. E eu peguei algumas imagens, irmão, do Haiti, algumas imagens do pessoal que estão exilados, aquelas pessoas que estão saindo do seu país, que estão em busca de uma nação, porque a sua nação está em guerra civil. Pessoas padecendo fome na África, gente que está morrendo, irmão, que você vê aquelas crianças que é de cortar o coração. A gente vê um vídeo com pessoas passando fome, assim, em estado deplorável de saúde, só osso, irmão. É difícil daí a gente terminar de ver esse vídeo e a gente se alimentar e comer alguma coisa. Porque às vezes, irmão, a gente tem comida na nossa casa e a mistura não é aquilo que nós gostamos, a gente reclama. Ou porque às vezes a comida não ficou tão do tempero que nós gostamos, nós já lamentamos, já reclamamos, a gente já faz um estrandalhaço por conta disso. E nós esquecemos que tem irmãos nossos, não muito distante de nós, que estão padecendo, morrendo de fome. A fome tem sido uma preocupação muito grande em muitas nações. As pessoas estão morrendo porque não têm o que comer, irmão. É um dos sinais. O quarto é pestes, doenças. A gente está vivendo um surto de Zika vírus, um mosquitinho desse tamanhozinho assim, ó, que tem a capacidade de tirar a vida de um ser humano. A gente teve a gripe, né? Todos os anos estamos fazendo, a gente vê uma mobilização do nosso país para que todo mundo possa ser vacinado, mas não é todo mundo que consegue ser, e pessoas perderam a sua vida por conta de enfermidades. Enfermidades que o homem não consegue trazer a cura. O câncer nunca foi uma doença tão arrasadora como tem sido. Muitas pessoas morrendo, perdendo a sua vida por essa enfermidade. Pestes, irmão, doenças. O quinto, terremotos. Nesses dias atrás, alguns meses atrás, em Londrina, estava tendo um terremoto em Londrina, irmão, tão pertinho da gente. Um monte de pessoas tiveram suas casas rachadas e construções foram condenadas, porque estavam tendo um tremor lá. Daí você vê países vizinhos nossos sofrendo por conta de terremoto. O Haiti passou por um momento difícil de terremoto, onde está lá a maior miséria, órfãos, pessoas que perderam a vida, muita gente morreu, muitas pessoas morreram. A gente tem visto o solo abalar, mover, trazendo destruição em tantos lugares, cidades, metrópoles, pessoas perdendo a sua vida por conta de terremoto. Perseguição. Talvez nós vivemos numa época que nunca fomos tão perseguidos como cristãos como nós temos vivido agora. E essa perseguição começou a chegar até mesmo nós, num país que se diz livre. Todo instante a gente tem visto pessoas, deputados federais,
estaduais tentando lutar com a gente para que nós, cristãos verdadeiros, que estão lutando para que nós possamos ter a nossa liberdade de culto. Mas cada vez mais está se apertando, irmão. Cada vez mais. A gente tem visto aqui mesmo, no nosso país, que você não pode falar das coisas, dos pecados das pessoas e mostrar perante a Bíblia que ele precisa mudar a sua vida diante dos seus pecados. Não se pode falar no púlpito sobre homossexualismo, que você vai ser preso. Se você quiser falar, irmão, pode falar, pode ir lá na polícia e falar que o pastor falou, e se eu for preso, eu vou pregar para os presos que estão lá. Nunca vou deixar de falar aquilo que é destruição para a vida do ser humano, porque eu amo o homossexual, eu amo o ladrão, eu amo todas as pessoas, eu só não aceito o pecado que elas fazem. Agora, a vida delas são extremamente importantes para mim, e por ser importante, eu preciso mostrar onde que está o erro, o que está lhe afastando da presença de Deus. Pessoas que têm criado religiões para confundir, irmão, confundir pessoas. Eu estava vendo hoje uma pesquisa que diz que cada dia 5 novas religiões são registradas no mundo. Cada dia, irmão. Passou 10 dias, tem 50 novas religiões, seitas. Pessoas criando as coisas. Pessoas querendo não enfrentar o seu pecado, tentando fazer com que a sua fé se concilie com o seu pecado. Um absurdo. A gente tem visto aí igrejas dirigidas por pessoas que são homossexuais, que estão na prática do homossexualismo, mas porque não consegue se sentir bem no meio de uma igreja normal, e não vai se sentir, irmão, porque o pecado, ele nos incomoda. Às vezes a gente tem dificuldade de vir para a igreja, mas não é o problema do pastor, o problema não está na igreja, o problema está dentro de nós. Porque o pecado nos constrange, o pecado nos faz mal, nos faz nos sentir mal. Mas por que isso? Porque Deus te ama tanto, irmão, que quer que você veja o seu pecado e que você se conserte diante de Deus. Daí pessoas que não querem pagar o preço de deixar o seu pecado de lado, começam a criar seitas, criar religiões para se dizer que está tendo comunhão com Deus, e quando na verdade tudo aquilo lá é o diabo que está armando tudo para enganar pessoas, e que nunca vão conseguir verdadeiramente sentir a presença de um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. O diabo enganando pessoas, todo instante. Pessoas que deixaram de se importar pela vida, pela salvação, e se preocupando simplesmente por essa vida terrena. Tudo isso, irmão, estou lendo só um texto, que foi Jesus que disse, que falava sobre os últimos dias, mas existe 2.000 profecias da volta de Jesus na Bíblia, e todas elas têm se cumprido. A gente tem falado de tantas coisas, irmão, a gente vem para o culto, a gente ouve tantas coisas, e graças a Deus que você está aqui, irmão, porque eu sei que, assim como eu, porque eu sou ministrado 2 vezes, quando eu estou preparando a mensagem, quando eu estou aqui falando da mensagem, eu louvo a Deus porque você é persistente, porque você é verdadeiramente um cristão e está buscando cada vez mais ser parecido mais com o Senhor Jesus. Porque nós, graças a Deus, a gente não vive aqui uma mentira. Aqui a gente está para a gente ser confrontado, a palavra de Deus nos confrontar. Onde eu estou errado, me mostra. Eu preciso saber o que está errado. Qual é a minha dificuldade? Eu estava com os meninos lá e eu falei para eles, e depois o Ângelo na quinta-feira também, depois que eu saí, ele ministrou para os meninos, que é um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, que diz assim, mostra, volte para onde você caiu, arrependa-te. Então mostra onde você caiu. Aqui a gente está sempre vendo o que está nos afastando da presença de Deus. Aonde que está errado, vamos buscar consertar. Por que eu sentia tanta presença de Deus, agora não estou sentindo mais? Porque nós estamos em guerra, irmão. E se você vacilar, se você não cuidar, você vai acabar sendo vencido. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a vitória é certa, irmão. Mas para aqueles que não estão em Cristo, a derrota é certa.
Você precisa estar firme em Cristo, vivendo uma vida de santidade, buscando cada dia mais a presença de Deus na sua vida. E se a gente está em guerra, e existe um motivo para essa guerra, que é a volta de Jesus tão próxima, onde o diabo está se levantando e movendo o mundo infernal dele, para tentar nos derrubar, nos oprimir e nos afastar da presença dele, a gente precisa estar preparado para essa guerra. E eu queria falar de duas coisas que nós precisamos estar preparados, que o Senhor me incomodou nessa tarde. Queria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O livro de Efésios capítulo 6, ele fala sobre guerra espiritual. E no verso 10, ele começa a falar sobre uma armadura. Porque se nós estamos em guerra, irmão, a gente precisa estar preparado para a guerra. Amém? Eu estou em guerra, você está em guerra. Porque o diabo, ele quer me derrubar, ele quer derrubar você. Ele quer afastar você da presença de Deus, ele quer me afastar da presença de Deus. E se você ler qualquer livro de guerra, você precisa ter algumas estratégias. E você precisa conhecer muitas coisas para que você não seja vencido, mas para que você seja o vencedor. Irmão, a gente pode falar tudo do diabo e ele tem só coisas negativas mesmo, que ele é sujo. E eu te falar dele, eu fico irado, irmão. Eu já começo a sair de mim, porque eu tenho raiva. Se ele aparecer na minha frente assim, ó, eu vou com tudo nele, porque eu odeio ele. Porque ele tenta de todos os jeitos afetar a mim, afetar os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos, pessoas especiais para mim. Ele tenta derrubar todo o tempo, irmão. Se tem alguém que eu tenho ódio, é dele. Porque ele vem mesmo para tentar destruir, para acabar com a gente de toda forma. Só que ele tem uma qualidade, irmão. Ele conhece, ele é estrategista. Ele conhece quem ele quer derrubar. O diabo, ele fica olhando para você e conhece a sua fraqueza. Ele nunca vai perder tempo, irmão, em colocar a força em alguma área da sua vida que você é forte. Não vai. Nessa guerra, existem demônios que estão sobre você, estão ao seu derredor, como diz a palavra de Deus. Não está ao seu redor, está ao seu derredor. Ao redor está a presença do Senhor na sua vida. Derredor está o diabo. E ele fica tentando de todas as formas olhar para você e saber qual é a sua fraqueza. Qual o momento da sua vida que você quase vacilou, que você quase deixou com que ele pudesse arrebentar a sua vida. E nisso ele vai com tudo. Na sua fraqueza humana ele vai com tudo. Ele é estrategista, ele fica olhando, observando, buscando alguma oportunidade para tentar acabar com você. Daí nós, irmãos, infelizmente, nós somos distraídos com coisas que o diabo coloca na nossa vida, que é essa vida terrena. Quando a gente para de olhar para a eternidade e olha para essa vida aqui, e nessa distração, nós vacilamos. E nós começamos a ficar vulneráveis. Porque nós esquecemos que nós estamos em guerra. Às vezes a gente passa por momentos bons da vida, e a gente acaba esquecendo que na verdade a nossa vida é uma luta, é uma guerra, que só tem um dia para acabar, o dia que você se encontrar com o Senhor. Enquanto você estiver pisando nessa terra, irmão, se prepara, porque você está em guerra. E nós, como guerrilheiros dessa guerra, soldados dessa guerra, a gente precisa também montar uma estratégia. Você precisa ter conhecimento daquele contra quem você vai guerrear. É a primeira coisa que um estrategista de guerra, ele se prepara para poder entrar em guerra, é conhecer o seu inimigo. A gente precisa conhecer o nosso inimigo, com quem que nós vamos lutar. Daí nesse verso aqui ele diz que a nossa luta é contra quem? Contra meu irmão, contra o meu patrão que está tentando me derrubar, contra a minha esposa que está brigando comigo, contra os meus filhos. É contra isso? Não. É contra meu vizinho, que eu não suporto ele, que eu tenho vontade de esganar ele. É contra um parente, é contra o sogro, é contra a sogra, contra a mãe, contra o pai, contra o filho. Não, é contra essas pessoas? Não.
A nossa luta não é com as pessoas. A nossa luta não é contra, muitas vezes, as situações que é gerado em nós, que é fruto, a origem vem de uma pessoa. Porque a origem não está naquela pessoa. Mas está onde? Está no mundo espiritual. Quando o diabo não consegue atingir você, ele vai usar pessoas fracas que estão perto de você, vai derrubar pessoas fracas perto de você para tentar atingir você. Quantas vezes você já ouviu isso aqui na igreja, irmão? Muitas. E é real, irmão. É verdadeiro. Então, muito mais do que nós nos preocuparmos de nós mesmos, a gente tem que nos preocupar também daqueles que estão perto de nós. Você pai, você mãe, você é cobertura espiritual sobre seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem feito a cobertura sobre os seus filhos? Você tem mostrado a palavra de Deus para os seus filhos? As suas atitudes como pai têm mostrado para os seus filhos o caminho que ele deve andar? Porque atitudes têm muito mais valor do que palavras. Não é verdade? Palavras comovem, atitudes arrastam, como diz o Chico. Cadê? Você, né, Chico? E é isso mesmo, irmão. Então, será que você tem feito isso? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, primeiro, nosso inimigo quem é? Não é pessoas, não é situações que nós vivemos aqui. Nosso inimigo, ele é espiritual, é o inferno, é o diabo que tenta de todos os jeitos tentar nos derrubar. E aqui no livro de Efésios, ele traz, a partir do verso 10, algo que todo mundo que está em guerra precisa ter. Porque ninguém vai em guerra com mão vazia. Você já viu alguém em guerra com mão vazia? Não existe, irmão. Todo mundo, todo soldado que está em guerra e que entendeu que está em guerra, ele é munido de armas, de instrumentos, para que ele possa vencer a guerra. E aqui nesse livro de Efésios, o Senhor nos ensina aquilo que nós precisamos ter para que nós possamos vencer. Né? Aqui está falando da armadura de Deus. Você já ouviu um monte de ministrações sobre a armadura de Deus. Tenho certeza que já foi ministrado, talvez tem gente aqui 100 de vezes sobre isso. E a gente ouve, escuta, e nós esquecemos e deixamos de lado, irmão. Não damos a importância. E a gente vai para a guerra, para lutar contra um inimigo poderoso, de peito aberto, sem nem mesmo a cobertura do Senhor sobre a sua vida. O diabo ri de nós, irmão. Muito fácil levar a gente, bater com a cara no chão. Mas em nome de Jesus, Deus deu essa palavra hoje, para você entender isso. Primeiro, que você está em guerra. Segundo, você tem que conhecer seu inimigo, ele é espiritual. Terceiro, você precisa estar munido de algumas coisas, irmão, para que você não sofra os contra-ataques do diabo. E aqui esse texto diz isso, e eu queria ler com você, Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, e eu vou ficar em 2 armas que eu queria falar, para mim não me prolongar, que são a que você precisa sair daqui munido, para que você possa vencer essa guerra, amém? Quem quer vencer essa guerra? Glória a Deus, em nome de Jesus. Se alguém do seu lado não levantou a mão, cutuca ele assim, ó, dá uma cutucada nervosa nele, para ele poder levantar também, amém? Então vamos lá, quem quer vencer essa guerra? Glória a Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim, ó: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo, ele é astuto, ele tenta de tudo, ciladas na nossa vida, para tentar nos derrubar. Ele está olhando para a gente, buscando uma brecha, para poder arrebentar com a gente. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está o nosso inimigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e os calçados os pés da preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Até aqui. Então aqui ele fala aqui de algumas armaduras que nós precisamos. Depois, só a armadura não é necessário, você precisa também ter uma atitude. A armadura é importante, mas você também precisa ter uma atitude, que está no finalzinho aqui do verso que nós acabamos de ler. Mas eu queria dizer aqui de 3 armaduras que são importantíssimas, que nós não podemos sair daqui sem saber, para que nós possamos vencer em nome de Jesus, não só essa semana, mas até o dia que o Senhor vai nos chamar. Amém? Aqui ele diz aqui que nós precisamos ter a couraça da justiça. Irmão, num corpo humano, a gente tem algumas áreas de vulnerabilidade. Que essa região frontal nossa aqui, que é onde estão os nossos órgãos vitais. Está o nosso coração, pulmão, daí tem o rim. Então essa parte toda aqui, principalmente essa parte aqui, onde está o coração e o pulmão, até onde você tem uma proteção, você pode bater em você, que você vai ver que você tem uma costela que protege tudo isso, porque é uma área de vulnerabilidade. E a gente tem outra área de vulnerabilidade, que é a nossa cabeça. Por isso que a gente tem um crânio, que ele é tão forte, tão duro. Por quê? Porque se atingir alguma coisa no nosso cérebro, a gente vai morrer. Se a pessoa der um tiro, e ela der um tiro e passar pelo seu cérebro, ele vai morrer. Certeza disso. Então são 2 áreas que é mais complicada para a gente. E aqui fala de alguns instrumentos que no mundo espiritual nós precisamos ter, para essa área que nós somos mais vulneráveis, para a gente poder ter o escudo, para que a gente possa vencer. Primeiro que ele fala de uma couraça da justiça, que é um peitoral que o soldado romano usava, feito com um couro muito grosso, porque se viesse alguma coisa, fosse atingido ele, não afetaria as partes vitais. Então a gente precisa ter uma couraça para a gente entrar para essa guerra. E essa couraça que nós precisamos ter, ela diz a Bíblia que é a couraça da justiça. E eu meditei hoje à tarde sobre a justiça, irmão. Eu fiquei pensando, o que quis dizer couraça da justiça? Daí eu lembrei, irmão, que todas as pessoas que são justos, que vivem uma vida justa, não existe nela condenação. Quando você fala assim, eu tenho problema com a justiça, o que significa? Que você feriu algum princípio, alguma coisa, alguma lei, você quebrou alguma lei. E essa quebra dessa lei levou você a responder alguma coisa na justiça, porque você não foi justo conforme a lei. Te trouxe algo, abriu uma brecha para que você possa ser acusado e condenado. No mundo espiritual é a mesma coisa. O que o diabo ele fica tentando olhar para você e ver se tem alguma brecha, alguma coisa que você não cumpra com a justiça de Deus, que abra uma brecha, um precedente, para que o diabo possa te acusar e te derrubar e te condenar. Ele tenta fazer exatamente isso. Então quando ele diz que a gente precisa ter a couraça da justiça, a gente ter uma vida em santificação, irmão. Em santificação. Cada dia mais ser mais parecido com o Senhor. Tuas atitudes, você precisa refletir sobre elas. Se aquilo que você está planejando, ou aquilo que você está querendo fazer, se ela vai trazer acusação ou condenação para a sua vida, se você vai dar dando legalidade para o inimigo, apontar para você e ter legalidade para agir na sua vida. Todas as suas atividades, tudo aquilo que passa na tua mente, você precisa pensar e refletir. Porque se você tirar isso, se você não tiver a justiça de Deus na sua vida, você vai ser condenado, você pode ser condenado, você pode perder a guerra. E presta atenção que está bem aqui. E sabe qual que é a área
predileta do diabo para tentar agir na nossa vida, para furar a justiça de Deus? Está nas nossas emoções. O coração, ele simboliza a emoção. Não é razão, é emoção. É tudo aquilo que você toma de decisão na sua vida sem pensar, porque você está motivado por uma emoção. Algo que tocou no seu coração, a razão deixou de ser, a emoção venceu a razão, daí você está com o teu coração e você quer fazer aquilo por algum motivo, cheio de emoção, daí você acaba, se você não vigiar, se você não ter a couraça da justiça, você acaba abrindo precedente, o coraça da justiça você arranca, e você está numa guerra, e você errou, falhou, por conta das suas emoções. Daí você está tirando essa armadura, esse pedaço da armadura de você. Você está com todos os seus órgãos vitais e seu coração disponível para o diabo te atacar, irmão. E ele age principalmente nas nossas vidas nessa área. Jovens, cuidado com o seu coração. Cuidado com as emoções. A Bíblia diz que o coração do homem é o coração certo? Coração enganoso. A gente precisa pensar antes da gente decidir as coisas, irmão. Você precisa trazer racionalidade para as tuas emoções. Cuidado. Não se deixe levar pelas suas emoções. Porque você não vai pensar nas consequências. E você está deixando uma proteção importante, que está te livrando de muitas ciladas do diabo. Você está tirando, arrancando, deixando, ficando vulnerável. Outra escudo importante que diz aqui no texto que nós lemos, ele diz que existe o capacete da salvação. Por que a salvação? Por que está atrelado o capacete com a salvação? Pensei hoje muito, irmão. Sabe o que Deus falou comigo? Porque a nossa mente, ela precisa racionalmente, não é emoção, é racional. A gente precisa viver uma vida buscando a nossa salvação. A nossa salvação não é emoção. Toda vez que você respondeu a um apelo de algum pregador, e você saiu do seu lugar debaixo de uma emoção para você estar aqui na frente, pode examinar a sua vida. Não permaneceu. Pode examinar, irmão. Eu decidi fazer isso, num momento que eu senti um arrepio na hora do culto. E você foi pego pela sua emoção, você não foi na sua razão. Daí você saiu na emoção, veio até aqui na frente e entregou a sua vida para Jesus. Mas foi emoção. A emoção, quando a música para, quando a palavra, a voz do pastor parou de ser falada, quando aquele momento do culto termina, aquilo que você fez aqui na frente de todo mundo, movido por uma emoção, termina também, não serviu para nada. Porque tudo aquilo que nós decidimos em Deus tem que ser racional. Então racionalmente, a gente tem que viver uma vida apontando para a salvação. Então não pode nunca prevalecer a emoção. Minha cabeça, minha mente tem que estar focada em Cristo, na minha salvação. Racional. Eu tenho que estar todo o tempo pensando na minha salvação. Se Jesus voltar agora, será que eu vou? Como é que está a minha vida agora com Deus? Será que eu estou com o capacete da salvação que está me protegendo? E o que o diabo ele faz? Por que é na cabeça e por que é a salvação? Porque o diabo ele usa com estratégias para poder arrebentar a sua mente. Ele trabalha na mente do ser humano. Os dados inflamados do diabo, ele tenta atravessar o escudo da fé, que nós vamos falar sobre ele, para chegar até a sua mente, irmão. Você é bombardeado na sua mente para que o diabo tenta esfriar você na sua fé. Ele usa a sua mente, ele tenta te manipular na sua mente. Tem gente que acha que uma pessoa que já usou droga, já teve uma vida na droga, eles são experts em manipulação. Irmão, sabe por que fica expert em manipulação? Porque quem você estava servindo é o diabo, e ele é o pai da manipulação. Ele é o pai da mentira. E ele tenta manipular todo o tempo a nossa mente, tentando nos afastar do nosso pensamento racional,
da certeza que nós temos que ter da salvação em Cristo Jesus. Daí, para ele poder separar de olhar na eternidade, na sua salvação, ele começa a apresentar coisas para você aqui nessa terra, irmão. Daí ele começa a aparecer coisas, oportunidades para você aqui. Daí, se você não analisar as oportunidades de forma racional, pensando lá na eternidade, se você agir com a sua emoção, você vai cair na cilada do diabo e você vai quebrar a cara, irmão. Então você precisa vigiar, cuidar, seu coração sendo uma pessoa justa, vivendo cada dia mais o processo de santificação, ou seja, de você deixar o velho homem de lado e transformar a sua vida no novo homem. O novo homem que nasceu a partir do momento que você abriu seu coração e aceitou de graça o Senhor Jesus. Você tem que alimentar esse homem e enterrar todos os dias, jogar terra em cima do velho homem. E você precisa cuidar da sua cabeça. Sua cabeça tem que estar boa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, nisso pensai. Ele pensava, ele quando vinha alguma dúvida no seu coração, ou vinha alguma tristeza no seu coração, ele estava sempre pensando nas coisas boas, irmão. Ele tinha uma mente sadia. Foi o apóstolo Paulo que disse também sobre renovação de mente, da necessidade de nós renovarmos a nossa maneira de pensar da vida, das circunstâncias. A gente tem que minimizar os efeitos da nossa emoção e aumentar e maximizar a nossa razão. Tem que cuidar do nosso capacete, da nossa salvação. Entende, irmão? Você é peregrino nessa terra. Ninguém aqui tem garantia que vai viver essa semana. Ninguém pode dizer aqui, eu vou viver mais uma semana. Você não pode falar que você não vai viver daqui 10 minutos, irmão. Porque daqui 10 minutos a gente pode ter alguma enfermidade, algum acidente pode acontecer. Não estou jogando praga não, estou falando de realidade, irmão. Racional. Nós somos vulneráveis. E se Deus permitir, se for o desejo do Senhor, pode acontecer algo com você hoje. Daí como é que está a sua vida com Deus? Você viveu uma vida racional, pensando na sua salvação, vivendo uma vida que agrada a Deus e preparando para morar na eternidade? Se não, irmão, você não está preparado para a guerra. E um instrumento poderoso e necessário para um soldado você não tem. Você está levantando, você está indo para uma guerra que você pode ser abatido. A terceira coisa que diz esse texto é o escudo da fé, que protege a gente de todas as coisas. O escudo está na frente de tudo, porque o soldado está vindo flecha de cima, ele colocava a parte de cima para poder proteger. Está vindo de baixo o ataque, ele estava ali, vinha de frente, está ali. O principal arma de defesa é o escudo. E esse escudo chama-se escudo da fé, sua fé. É a primeira coisa que o diabo quer tirar de você para que você possa estar vulnerável. A sua fé. Cuidado com a sua fé, irmão. Como que você consegue adquirir fé? O fé vem por onde? Por ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a novela das 9? Não, irmão. É você ouvir da palavra. É você ouvir das coisas que são do Senhor. Isso alimenta a sua fé. Isso faz com que alimenta você para que você possa vencer todos os dias. Irmão, pode ver. Eu vejo, irmão. Eu vejo isso acontecer. Eu vejo meninos que passaram pela casa 9 meses de tratamento. Sai fervoroso. Com o escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça. Sai com todas as ferramentas necessárias para poder viver lá fora. Sabe qual que é o primeiro instrumento que o diabo tenta tirar da vida dos meninos para derrubar eles? E muitas vezes, irmão, infelizmente, tem tido sucesso? O escudo da fé. Você não vê mais a pessoa com alegria de vir na igreja. Você não vê mais a pessoa lendo a Bíblia, buscando a palavra de Deus. Não vê mais lendo bons livros. Não vê mais orando. Não vê mais jejuando. Perdeu o prazer totalmente de poder estar na casa de Deus. Mas vem. Mas por que vem? Porque se tornou um religioso. E religião, irmão, é um instrumento do diabo para confundir os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. Porque a pessoa acha que está respondendo positivamente à religião
indo no culto aos domingos e acaba vivendo uma vida totalmente errada, só no domingo que ele é religioso, ele está lá. Daí se alguém vai falar alguma coisa, irmão, você tem que mudar a sua vida. Não, eu estou tudo certo, estou indo na igreja todo domingo. Olha lá a religião, sendo usado pelo diabo para a pessoa ter um argumento para falar que está na presença de Deus. Mas a vida cristã é todo dia, irmão. Todo dia a gente tem que aceitar Jesus, todo dia de manhã a gente tem que pedir a misericórdia dele, todo dia de manhã nós temos que ser abastecidos pela presença de Deus na nossa vida. Todo dia nós temos que revisar como que está as nossas ferramentas que nós temos, a nossa armadura, se ela está completa, se ela está faltando alguma coisa. Se ela está faltando alguma coisa, dobre o seu joelho, irmão, busque em oração. Senhor, eu estou com minha cabeça, estou longe da eternidade, eu estou começando a focar as coisas só nessa terra. Perdi o prazer de pensar que um dia o Senhor Jesus vai voltar para me buscar. Que nem a Vera falou aqui, cadê a alegria? Nós estávamos cantando um cântico que falava sobre a volta de Jesus, e ninguém colocou um sorriso no lábio, alegre e feliz por esse dia. Então algo está acontecendo, precisamos refletir, precisamos pensar. Eu tenho que sair de manhã para as batalhas do meu dia, para ir para a guerra, munido de tudo aquilo que me protege, irmão. Porque o ataque é certo. O diabo não desiste. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E por último, uma ferramenta de ataque. Qual é? A espada. Qual foi o instrumento que Jesus usou depois da tentação no deserto? A espada. A palavra. A palavra de Deus. A gente deixa a palavra de lado, irmão. Você tem um instrumento de Deus poderoso para atacar o diabo, para que ele possa fugir de você. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você resiste como? Se você não tiver nada para atacar ele, irmão, ele vai chegar pertinho de você, vai tirar teu escudo, vai tirar teu capacete, vai tirar tua couraça e vai te derrubar e vai tirar sua vida, a sua alegria, a sua paz, porque é para isso que ele veio. Agora tem algo que você tem na mão, poderoso, que não deixa ele chegar perto de você, a espada. Você tem usado a sua espada? Você tem usado a sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem alegria de aprender da palavra de Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Daí, irmão, se só ter a espada, você ter toda a armadura não é suficiente. Aqui nesse verso final que nós lemos, no verso 18, diz, para finalizar: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? Somos cada um de nós, todos aqueles que estão separados do mundo, que pertenciam ao diabo e hoje pertencem a Deus. A palavra santo significa separado, aqueles que eram do mundo e hoje são do Senhor. Então olha só, não basta é necessário você ter, mas não basta simplesmente ter a armadura. Você precisa ter uma vida de oração, de súplica, vigiando, irmão, vigiando. E você precisa ser perseverante. Vai ter momento que você vai pensar em jogar a toalha, como aconteceu essa semana, com muitos meninos que estavam na casa de recuperação. Vai ter momento que você vai pensar em desistir, mas está aqui, persevera, irmão, persevera, amém? E orando em súplicas pelas pessoas que estão perto de você também, não só para você, mas todos que estão junto com você. Daí eu quero reportar você agora para a gente terminar. Lá no verso 24, 14 do texto que nós lemos de Mateus, daí ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunhado, o 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que não morrer espiritualmente e permanecer firme, esse será salvo. Quem é salvo aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Vamos levantar para a gente orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar o Ministério do Louvor para vir aqui. E eu quero que em nome de Jesus, que você possa ser muito incomodado nessa noite.
A gente brinca, mas é verdade, praga de pastor pega, né? Se for necessário, irmão, você perca a noite de sono, para você revisar toda a sua armadura, para você revisar tudo, se está tudo no lugar certo, e se você tem feito aquilo que precisa ser feito, para que você possa se manter firme, orando, vigiando, perseverando, mesmo diante das dificuldades, das lutas que nós atravessamos. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora.